Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e confortar o nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a lei moral. A última vez nós estudamos sobre as leis da Bíblia, né? E hoje nós vamos meditar um pouquinho, ver o que a Bíblia fala sobre a lei moral, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a lei moral, se já aboliu, se não aboliu, mas vamos ver o que realmente a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai dizer nesse momento para cada um de nós. Eu queria pedir a você que, se você puder, compartilhe esse vídeo, porque através disso, nós podemos fazer com que o evangelho possa chegar a mais pessoas, né? E também dê um like e fique aqui conosco para que nós possamos a cada dia, tanto você como eu, aprender muita coisa boa com o nosso Deus. Nesse momento vamos orar, eu convido você para que a gente possamos orar, para que nós possamos entender o que Deus vai falar para a gente nesse momento. Santo Deus e Pai de amor, de bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Pai, por a oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de podermos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, grandemente essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo comigo, Pai. Derrama Tuas bênçãos sobre a vida dela, ajuda, Senhor, ela naquilo que ela não pode, e ajuda, Deus, para que ela também venha entender e se preparar para um grande encontro contigo, ó Pai, quando o Senhor vai voltar nas nuvens do céu. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei moral. A lei moral é uma lei muito importante para a nossa vida, porque ela foi uma lei feita por Deus, onde rege para que todas as coisas aconteçam de maneira saudável e importante, né? Como assim? Você pode ver um pé de jaca não pode dar caju. Então, de acordo com a lei, um pé de jaca, a jaqueira, ela produz a jaca. Um pé de milho, ele produz o milho. E outra coisa muito importante, né? Que ajuda como nós podemos também ter um bom relacionamento com o nosso Deus e também com o nosso próximo. Porque a lei moral nos ajudaríamos a viver bem com o nosso próximo e também com Deus. Por quê? Porque a lei moral ela foi dividida em duas partes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E hoje nós vamos aprender como a gente podemos amar a Deus sobre todas as coisas e também ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Será que é possível fazer isso? Nós vamos descobrir hoje dentro da palavra de Deus. Eu queria convidar você, se tiver uma Bíblia aí, né, que você possa abrir a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo de 3 a 17. Nesses versículos nós vamos ver o seguinte, que lá está a lei moral. Vamos conhecer agora a lei moral. Está em Êxodo 20, de 3 a 17, né? Então, lá nós vemos que a primeira lei que está escrito ali é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento da lei de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento que nós podemos ver em Êxodo é: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento é o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, se nós pegarmos esses 4 mandamentos que nós vimos agora, nós vimos o que aí? Tudo está pedindo para a gente fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tendo outro Deus diante da gente, não fazendo imagem de escultura, não tomando o seu nome em vão, né? Lembrando do dia que Deus deixou para que a gente o adorasse e o santificasse, porque é um dia também de muitas bênçãos para a gente, né? Porque Deus ele criou o dia de sábado com um grande privilégio para cada um de nós. É dia de bênção, né? É um dia especial, o sábado.
E nós indo para o 5º mandamento, fala o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Então, se você pegar esses agora do 6 ao 10, você vê, se você fizer isso, você está amando o seu próximo como a você mesmo, né? Honrando ao seu pai, a sua mãe, respeitando, não matando, não adulterando, né? Porque tudo isso que está na lei de Deus, quando o ser humano pratica, o que é que acontece? Isso só traz pra gente sofrimento, né? Essas coisas só trazem sofrimento. E o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele não quer que a gente sofra, ele quer que nós sejamos felizes. Por isso que existe a lei dos 10 mandamentos, para que através dele nós temos paz, felicidade e também crescemos, tanto com relação ao nosso semelhante, como também com o nosso Deus. E uma coisa muito importante, mais aí na frente em Êxodo, né? Muitas pessoas dizem que a lei dos 10 mandamentos foi uma lei de Moisés. Eu gostaria que você aí visse Êxodo 31, 18. Lá diz de quem fez a lei. Vamos ver? Em Êxodo 31, 18, aqui diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, a lei dos 10 mandamentos é uma lei que Deus, ele escreveu e entregou na mão de Moisés. Então, a lei não era de Moisés, a lei era de Deus, né? Essa lei foi Deus que fez. Por quê? Porque ia trazer felicidade para todo mundo. E é uma lei que não passou a existir a partir dali, não. A lei dos 10 mandamentos, ela já existia antes. Agora, naquele momento, Deus achou por bem escrever na pedra e entregar a Moisés para poder Moisés mostrar-se ao povo. Nós podemos ver também em Mateus 5, 17, né, e versículo 18, que a lei, ela é eterna. A lei, ela não nasceu para ter fim, ela é uma lei eterna, né? Desde o princípio, em Adão e Eva, até hoje, essa lei, ela vigora. Então, aqui, diz o seguinte, em Mateus 5, 17 e 18, diz o seguinte. O versículo 17 diz o seguinte aí, em sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, Mateus 5, 17, para poder você acompanhar. Vamos aqui a leitura. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, isso quem falou foi Jesus. Ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei. Agora o versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, existe o céu ainda, estou vendo daqui. Então, se existe céu, existe a lei de Deus para que a gente possamos, então, obedecer e sermos felizes e satisfeitos com isso, né? Então, quando a gente procura seguir o que Deus manda, a gente só recebemos o quê? Bênção, né? Porque nós vemos na Bíblia, o povo de Israel, quando eles procuravam fazer o que Deus queria, eles tinham o quê? Bênção e recompensas maravilhosas, né? Agora vamos ver. A lei já existia, né? Mesmo antes do Sinai. Segundo João, na Bíblia, ela é próximo, já pertinho de Apocalipse, no livro de 2 João, que é um capítulo só, você vai ver no versículo 6 o seguinte, ó. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, antes do Sinai, já no princípio, com Adão e Eva, já existia a lei de Deus. Deus, ele foi, quando ele acabou de criar as coisas, ele foi o primeiro a descansar, né? Então, ele descansou. A Bíblia diz que quando Deus acabou de fazer tudo e viu que tudo era muito bom, ele descansou. Será que ele estava cansado? Não, nosso Deus não se cansa. Mas eu e você aí, nós nos cansamos, não é isso? E essa lei, minha gente, é uma lei que ela é imutável. Nós podemos ver isso também dentro da Bíblia, em Apocalipse 22, último livro da Bíblia.
Vamos lá, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Olha o que diz aí. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Olha só, o versículo 18. Agora o 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita nesse livro. Então, se tem alguma coisa escrita aqui dentro da Bíblia, e eu tiro e digo que não é verdade, minha parte também na árvore da vida, né, na cidade santa também vai ser tirada. Então, jamais eu quero isso. Então, eu mesmo, gente, de acordo com o que eu estou estudando aqui, eu quero obedecer o que está dentro da palavra de Deus. Porque eu sei que com isso eu vou ser feliz e a minha vida não vai ser só aqui. Eu vou estar também me preparando para viver uma vida com Jesus. Porque de acordo com a Bíblia, lá no céu, nós também iremos guardar o sábado e não o domingo. Vamos ver também o que diz Mateus. Mateus 3, 6. Mateus 3, versículo 6. Olha o que diz em Mateus 6. Olha o seguinte, Mateus 3, 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus de mudança. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Então, a sua lei também, ela é imutável. Porque o nosso Deus é amor. Deus, ele sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer comigo, que eu ainda não sei, mas Deus, ele já sabe, né? E agora ele só não vai intervir, porque eu tenho, né, o livre-arbítrio para escolher o melhor caminho, né? Então, nós podemos ver que tudo que está na sua palavra é importante, principalmente os 10 mandamentos, como nós vimos, né? Em Êxodo 31, 18, que Deus, quando ele terminou de fazer, ele pegou as 2 tábuas e entregou na mão de Moisés. Então, ele escreveu com seu próprio dedo. Ele não pediu a Moisés para fazer, né? Ele mesmo fez e entregou. Por quê? Porque era uma coisa que já existia desde a fundação do mundo. E uma coisa muito importante que nós vemos dentro da palavra de Deus é que a lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Está em Romanos, né, no livro de Romanos, Novo Testamento aí, no livro de Romanos 7. Romanos 7, no versículo 12, né? O versículo 12 de Romanos 7 diz o seguinte: pois conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a palavra de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa, né? Isso nós vemos aqui no livro de Romanos. Em João 15, no livro de João, né? João Evangelista, o 15, o versículo 10, né? Tem uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Ó, diz o seguinte: se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, ele guardou os mandamentos de Deus. Ele procurou fazer tudo de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus. E na palavra de Deus dizia que o dia de sábado era para ser guardado. Então Jesus foi o que ele fez. Ele procurava andar de acordo com a vontade de Deus, né? Agora, o bem é lícito se fazer no sábado. E Jesus, ele tirava o sábado para estar na sinagoga, adorando a Deus e também fazendo o bem, que hoje também nós devemos fazer a mesma coisa. E não só ele, mas também os seus apóstolos, né? Se nós formos para Atos 13, vamos para Atos 13, versículo 13 e 14, lá em Atos 13, versículo 13 e 14, o seguinte: o versículo 13 diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Pafilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, o discípulo também, no sábado, eles estavam na sinagoga. E sinagoga é o quê? Na igreja, né? Então, eles estavam sempre em comunhão com Deus no dia de sábado. Então, Jesus e também os seus apóstolos,
aos sábados, eles estavam em adoração, né? E o que nós podemos ver, a palavra de Deus diz o seguinte, em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, ela diz o seguinte: de tudo o se tem ouvido, a soma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, o nosso dever hoje é a gente guardar os mandamentos de Deus, né? Agora o versículo seguinte diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estejam escondidas, que seja boa ou que seja má. Então hoje, gente, nós estamos vivendo, tá tudo bem. Mas um dia Deus vai trazer a juízo todas as coisas que a gente fizemos. As escondidas, que seja boa, ou as coisas que sejam má. Então, qual é o nosso dever hoje? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Hoje nós vivemos em um conflito, por quê? Porque nós vivemos em um mundo de pecado, onde Deus ele quer nos guiar por um lado e o diabo ele quer nos guiar para outro. Mas eu vou lhe dar alguns versículos para você basear e ver quem está com a verdade. Olha, Cristo ele obedeceu a lei de Deus. Isso está escrito em João 15:10, né? O diabo ele desobedeceu a lei. Está escrito em Apocalipse 12:9 e em João 8:44. Lá está escrito, né? Cristo ele ensinou. Está em Mateus 19:17-18, ele ensinou que nós devíamos guardar a lei. Já o diabo ele destupou, ele enganou o povo. Isso está em Daniel 8, versículo 12, né? E é o que nós estamos vendo hoje na maioria do mundo. Não aboliu. Jesus Cristo ele não aboliu a lei. Está em Mateus 5, 17, 18, que a gente já lemos, que fala que ele não aboliu, ele veio cumprir. Já o diabo ele aboliu. Se você for para Daniel 7, 25, lá diz que no futuro ia ser mudado os tempos e as leis. E hoje nós vemos as coisas, sendo mudadas, e principalmente a lei de Deus. Foi o que fizeram com o sábado. Hoje o dia do Senhor é o quê? É o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, mas Jesus ele não pediu para se guardar o domingo. Na lei ele fala, lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque as pessoas iam esquecer. E hoje, se você vê a igreja católica, e a maioria das igrejas, elas procuram seguir o domingo e esqueceu que existe o dia do Senhor. Então, quem levou o povo a fazer isso? O diabo, né? Porque Deus, ele pede para que a gente andemos na sua lei. Outra coisa, Deus, ele amou a lei. Ele disse que no amor do seu Pai, ele permanece. Está em João 15:10. Já o diabo, ele odiou a lei. Está em Apocalipse 12, versículo 17, onde fala que ele persegue as pessoas que procuram seguir as coisas como a Bíblia realmente ensina. E hoje você vê que há muita teoria. Se você falar do sábado, muitas pessoas aí evangélicos vão ter várias teorias para lhe falar que o dia de guarda é o domingo. Mas não tem como provar dentro da Bíblia, né? Então hoje, gente, nós vemos com a lei, a gente vê que existe pecado, né? Que quando eu nasci já tinha pecado, porque o pecado começou no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram. E também nós vemos que somos pecadores. Por quê? Porque na palavra de Deus diz que todos nós pecamos. E que o pecado faz com que a gente nos afastemos de Deus. A lei, ela também nos mostra o pecado. Ela diz para a gente não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não adorar a imagem. Então, são muitas coisas, né? Agora, uma coisa que a lei não faz, ela não apaga, ela mostra que eu sou pecador, mas ela não apaga o meu pecado e nem a lei me salva. Eu não sou salva porque eu guardo a lei, né? Isso não me salva. A lei vem para mostrar o caminho por onde eu devo andar, mas ela não me salva. Mas ela me ajuda a me salvar quando ela mostra onde eu estou errando, porque só Jesus é que pode limpar e nos purificar de todo o nosso pecado. Por isso eu convido você a colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque só Jesus ele pode limpar você de todo o pecado. Você encontra isso na palavra de Deus em Apocalipse 1:5. Isaías 1:18 diz que quando a gente vai a Deus e pede perdão, ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E desse pecado ele não lembra mais. Então ele não é como as pessoas que você me faz uma coisa, qualquer momento que você me machuca de novo, eu relembro que você já me fez. E Deus não é assim. Quando ele perdoa a gente, ele esquece e daquele pecado não se lembra mais, né? E quando a gente procura fazer o que Deus
quer, nós somos vitoriosos. Por quê? Porque deixamos de ser escravos do inimigo e ganhamos a vitória em Cristo Jesus, que está, nós vemos isso em Romanos 8:37. Então nesse momento eu quero dizer uma coisa para você: só Jesus pode purificar você de todo o pecado, mas através da lei, ela guia a gente até Jesus, ela revela o nosso pecado, ela nos ilumina e dá a cada um de nós sabedoria, ela traz felicidade para a gente, porque quando a gente procura amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso produz uma paz muito grande, uma paz que só Deus pode nos dar. E nesse momento eu quero convidar você: aceite essa paz que só Jesus pode dar. Aceite viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Procure a cada dia colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, porque você vai ser muito feliz. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo.